5, começamos o nosso último encontro da Oficina do Cuidar. A gente precisa até dividir com vocês, né? Tanto eu quanto os organizadores do evento, nós estamos aqui já sofrendo de pensar que só o ano que vem que teremos novos encontros da Oficina do Cuidar. Queria agradecer a Ivana, a Gabriela, a Cíntia por toda a ajuda, a Daniela, por todo o apoio, né? Todas essas semanas, né? Foram 9 encontros, 9 semanas juntos de vocês. Né? Nós vamos sentir falta desses momentos tão ricos. E aí, hoje é um momento específico, né? Um momento que nós dedicamos a vocês, cuidadores, que são tão importantes, né? No cuidado dos nossos pacientes. Como vocês já sabem, né? A Oficina do Cuidar é uma parceria da Mais 60 Saúde com a clínica Audiotex e também patrocinada pela Farmi. E eu passo a palavra agora para a representante da Audiotex, a Paula. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, fonoaudióloga especializada em adaptação e reabilitação auditiva da clínica Audiotex. Nossa empresa tem mais de 10 anos de mercado. Nós contamos atualmente com mais de 15 unidades dentro de Minas Gerais, além de vários parceiros distribuídos pelo Brasil. Somos referência de mercado e contamos com alta tecnologia e soluções para atender as necessidades individuais dos nossos pacientes. Nossos profissionais são qualificados e a nossa missão é proporcionar a melhor experiência auditiva, restabelecendo as relações familiares e sociais. Pessoal, hoje, como é o nosso último dia, eu quero deixar para vocês algumas das nossas unidades. Então, para conhecimento de vocês, nós temos unidades em Contagem, em Betim, em Venda Nova, na região hospitalar, fora de Belo Horizonte também vamos ter Uberlândia, Montes Claros, Sete Lagoas, tá? Então, todas essas unidades estão esperando por vocês, tá bom? Vou deixar no chat o nosso contato para vocês marcarem a consulta de vocês e também a nossa rede social. Espero vocês. Obrigada. Obrigada, Paula, também por essa parceria, né? Por todas essas semanas aqui juntas. E agora eu convido para falar com vocês, né? Para falar de cuidar de quem cuida, né? Então, atores principais no cuidado dos nossos pacientes, vocês, cuidadores, né? Gostaria de agradecer a participação em todas essas semanas. E agora, hoje, a gente trouxe o Thales Viana Coutinho. Ele é psicólogo formado em Joinville, mestrado e doutorado em Medicina Molecular pela UFMG, psicólogo na clínica Mais 60 Saúde, né, e professor do curso de Psicologia da Estácio de Sá. Além disso, ele comanda alguns dos nossos grupos aqui na clínica, né? E hoje ele vai falar para vocês um pouquinho do cuidar de quem cuida. Então, Thales, a palavra está com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, boa tarde para vocês. É um grande prazer estar aqui. Gosto muito desses eventos, gosto muito de falar e gosto muito de ouvir também. Acho que isso faz parte até da escolha profissional, né? Psicologia. Eu preparei aqui alguns slides para apresentar, mas quem quiser pode colocar comentários ou perguntas aqui no chat, depois a gente vai ler, a gente vai ter uma abertura ali participativa mais para o final do evento. Então, justamente essas participações vão ser muito ricas, né? Então, convido todos para se manifestar aqui, principalmente no chat do evento, tá bom? Então, feitas essas introduções, eu vou começar aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês rapidinho. Eu montei um slide, mas é um slide mais conceitual, porque a gente vai conversar aqui, né? Não montei assim muito com texto em si, mas a gente ir tendo uma lógica, né? Um raciocínio, uma sequência de raciocínio aqui. Deixa eu... Tá dando para ver o slide? Na tela cheia? Isso, perfeito.
que bom que eu... Aqui eu consigo ver um pouquinho de vocês aqui. Olha, tem pessoas com a câmera ligada, isso é muito bom. Isso, muito contente com isso. Então, eu sou o Thales, né? Eu sou um dos psicólogos aqui da clínica. Atualmente, acredito que são 3 psicólogos que fazem parte do grupo do Serviço de Psicologia da Mais 60. Já sou psicólogo clínico desde a época da formação, da graduação. E aqui estou coordenando 2 grupos. Um deles é o Vitalidade, que é focado nos próprios pacientes da clínica, que querem desenvolver melhor, querem melhorar a qualidade de vida, né? Querem desenvolver esse senso de propósito, enfim, coisas desse tipo. Então, é voltado mais para os pacientes em si. E temos também o Cuidar de Quem Cuida, né? Que inclusive tá abrindo uma nova turma a partir de amanhã. Então, esse evento aqui, ele é até bastante curioso nesse sentido, né? Porque nós estamos abrindo essa nova turma do Cuidar de Quem Cuida a partir de amanhã, mas tem ali um espaço de três encontros para ir entrando. Então, quem tiver interesse, né, pode entrar em contato com a gente. E aí, eu quero falar justamente com vocês sobre os reflexos, os possíveis reflexos que a missão de cuidar de um parente, né, ou de pessoas que nos são muito caras, pode ter para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde em geral, né? Eu não sou, assim, um grande fã de viagens, gosto de viajar, né? Mas eu gosto muito da minha casa, então eu sou bem caseiro também, então não sou aqui, não tenho aquele espírito nômade, mas sinto saudade da época que podia fazer viagem, coisas assim com tranquilidade, né? E tal. E quando a gente viaja, né, de avião, sempre temos aquela abordagem inicial, que daí a tripulação, né, a comissão de bordo vai lá e explica os procedimentos de segurança da aeronave, como é que se coloca o cinto, né? E um desses procedimentos, eles explicam como utilizar as máscaras, né, de despressurização, né? Porque pode acontecer alguma coisa, alguma pane, né? Alguma queda de altitude, algo assim, e aí despressuriza a aeronave e é necessário utilizar um oxigênio para não desmaiar, porque aí se você desmaia e acaba tendo de fato tendo que fazer uma manobra mais de emergência, alguma coisa assim, você estando desmaiado não vai conseguir fazer, e aí infelizmente o resultado não é muito bom, né? Então, então tem mostra, né? A moça demonstra lá, o rapaz, né? Que cai a máscara do tetozinho ali e tal. E aí vem uma orientação muito interessante. Alguns têm vídeos institucionais, outros as pessoas falam, mas sempre tem essa orientação. Primeiro, você coloca a máscara em você, tá? Depois você presta auxílio para uma outra pessoa. Essa pessoa pode ser uma criança, essa pessoa pode ser um idoso, essa pessoa pode ser alguém que está um pouco mais atrapalhado, né? Então, por quê? Qual que é a lógica dessa orientação? Porque se você não coloca a máscara em você e vai ajudar uma outra pessoa, o desespero daquela outra pessoa, junto com o seu desespero por não estar conseguindo respirar, vai fazer com que os dois tenham um fim não tão agradável. Certo? Então, primeiro você garanta que terá condições de respirar adequadamente, para, então, auxiliar a outra pessoa a respirar adequadamente também. Aí a chance de tudo dar certo, de tudo correr em harmonia, né, vai ser maior. Ok? Eu trago essa analogia, né, para falar do cuidador, do cuidado com o idoso, especificamente aqui com o idoso, mas isso se aplica a qualquer outro, até qualquer outro contexto, né, em que alguém é saudável, né, precisando cuidar de outra pessoa que está com alguma doença crônica, né, com alguma doença que inspira cuidados assim
monitoramento para e passo, assim, né? Você tem que monitorar e observar aquela pessoa o tempo inteiro, vendo se ela está bem assistida, se ela está com sinais vitais, se ela está certinha, se ela está funcionando adequadamente, né? Então, nesse sentido, isso provoca algum tipo de estresse no cuidador, e aí a gente vai justamente discutir os limites desse estresse do cuidador, né, para o próprio cuidado em si. Então, em psicologia, em psiquiatria também, existe um conceito chamado burnout. O burnout, ele seria assim, queimar para fora, né? Não tem muito uma tradução ao pé da letra para isso, mas é quando a pessoa ela está esgotada. Várias vezes a gente fala no nosso cotidiano, estou esgotado de fazer determinada coisa, arrumei minha casa, fiquei esgotado, né? Trabalhei até tarde hoje, fiquei esgotado, cuidei de não sei o que lá, fiquei esgotado. Tudo bem, essas coisas nos esgotam, mas quando a gente está falando de burnout, é um esgotamento realmente profundo, né? Que faz com que o indivíduo fique o dia inteiro, o tempo inteiro, com uma energia muito baixa, uma desmotivação muito alta, né? Uma tristeza bem profunda, enfim, uma série de... Ele começa a manifestar uma série de sinais e sintomas, né? Sendo sinais aquilo que a gente consegue observar na outra pessoa e sintoma aquilo que a gente só consegue inferir no outro se a pessoa declara, né? O sintoma ele é sempre subjetivo, o sinal ele é objetivo, mas às vezes quando você está diante de uma pessoa com burnout, você vê que a pessoa está esgotada, ou seja, é um sinal de esgotamento, mas também tem o sintoma de esgotamento que ela vai se declarar, ela vai informar ou tornar evidente que está descompassada, né? Então, uma igual eu falei para vocês, isso acaba acontecendo quando, quando nós precisamos cuidar de alguém que demande um monitoramento mais frequente, né? Ou mais acirrado, você tem que estar em cima do lance o tempo inteiro, né? E dessas ocasiões, desses possíveis, que é o que a gente obviamente vai se deter aqui, né? Mas deixando bem claro que não é restrito a isso, mas é o cuidado do idoso, principalmente o idoso que tem algum quadro demencial ou alguma dificuldade física também muito grave, enfim, dificuldade de locomoção, e aí precisa sempre de auxílio de outras pessoas para ir ao banheiro, enfim, para monitorar dessa forma, né? Alguns com dificuldade de deglutição também, enfim, então tem vários fatores nessa população especificamente que levam ou que inspiram cuidados mais constantes, certo? E aí, esse tema é um tema que provoca muita ambivalência. Ambivalência é um parênteses aqui para a psicologia, né? A valência é um termo em psicologia que a gente usa para lidar com as emoções. Então, as emoções elas podem ter uma valência positiva, que é aquilo que leva você à aproximação. Então, quando você gosta de alguma coisa, a gente diz que isso tem uma valência positiva, que leva você a se aproximar, a chegar perto, né? A interagir. E também existe a valência negativa. A valência negativa é aquele estímulo, né, ou aquela emoção, aquele contexto, aquele episódio que leva você ao afastamento, né? Leva você a se distanciar ou ao desejo de se distanciar daquela pessoa ou daquela circunstância. Então, quando a gente fala que uma coisa é ambivalente, é porque ela contempla as duas valências quase que simultaneamente. Ou é uma oscilação tão rápida, ou uma mudança tão rápida da chave positiva para negativa, positiva para negativa, positiva para negativa, que o indivíduo ele fica sambando nessa valência ali. Então, por que a gente fala que o cuidado do idoso por parte de um familiar, né, ele é um comportamento ou é uma missão
né? Ou uma escolha ambivalente. Porque há todo um sentimento de gratidão pela pessoa, né? No caso, pela pessoa, muitas vezes, né? Tem casos que não é assim, tem casos em que um sobrinho vai assumir, né, o cuidado de um tio, ou às vezes até a família, por exemplo, temos casos assim, né? A clínica tem mais de 5.000 pacientes, então tem casos de tudo quanto é tipo, né? Então tem alguns em que é a família, na verdade, que da esposa do sobrinho que cuida do paciente idoso ou da paciente idosa. Né? Então, mas enfim, essa configuração, ela tende a ocorrer no grosso dos casos, né? Na maioria dos casos, tende a ser no sentido dos filhos cuidando dos pais. Né? E aí, muitas vezes, né, tem justamente aquele espírito assim, poxa, meus pais cuidaram de mim quando foi necessário. Então, agora que eles estão mais idosos e coisas assim, inspirando cuidados, então eu tenho que, de uma certa forma, retribuir aquilo que eles me fizeram. Né? Então, há todo um espírito de gratidão envolvido, de generosidade, de altruísmo, ou seja, todas essas são valências positivas. No entanto, né, tem o outro lado da moeda. A gente tem que evitar sempre ser maniqueísta. O maniqueísmo é a ideia de que há coisas essencialmente boas e há coisas essencialmente ruins. Na vida, a maior parte dos episódios é boa e ruim. Né? Então, nesse caso aqui, não é diferente. Então, apesar de ter esses sentimentos, essas emoções que levam à aproximação, que levam ao desejo de estar próximo, de coisas assim, de conviver, existem também os sentimentos negativos associados a isso. Né? O estresse em si, né? De ficar monitorando o tempo inteiro esse paciente, né? esse membro da família, né? Aquela sensação de, no caso de um paciente... Aí o Pedro, acho que alguém ligou o áudio. Olha o problema. Aquela sensação, muitas vezes, que acaba acontecendo, né? Do paciente com Alzheimer, né? De não reconhecer mais. Então, ainda que o altruísmo e a generosidade sejam coisas muito bonitas, mas é muito raro você ter um comportamento altruísta e generoso que dispense reciprocidade, ou que dispense reconhecimento, melhor dizendo. Então a gente age de maneira boa, mas a gente gosta de ser reconhecido pelas coisas que a gente faz. Não adianta a gente pintar um quadro diferente, a gente gosta de ser reconhecido. E aí, quando a pessoa vem e fala assim, quem que é você? Né? Ou alguma coisa do tipo, isso invalida tudo que foi feito naquele momento, na cabeça do cuidador. Né? Então, isso provoca raiva, provoca resignação, provoca mágoa, né? Aí quando provoca mágoa pelo idoso, né? Pelo parente idoso, aí vem junto o sentimento de culpa. Porque como que você está tendo raiva do seu pai, da sua mãe que cuidou de você, e não sei o que, quando você estava com febre, e aquela coisa toda. E aí a culpa, então, corrói ainda mais esse relacionamento. Então, acaba também se tornando uma valência negativa. Então, é um somatório de forças que, em condições normais de temperatura e pressão, ela é ambivalente. E em condições disfuncionais, ela acaba virando negativa mesmo. Tá? Então, o objetivo dessa fala aqui de hoje não é fazer com que ela vire positiva, porque é muito difícil uma situação dessa ser totalmente positiva. Mas o que eu gostaria é que, pelo menos, ela se mantivesse, né? Ela ficasse na fase dos dois lados, do equilíbrio. Tá? Porque se pender para o negativo, aí os reflexos na saúde mental e na saúde geral ficam mais evidentes e isso pode comprometer, certo? Aqui, para a gente entender um pouquinho sobre o estresse em si, né? Muitas vezes, quando a gente fala de estresse,
as pessoas têm uma visão negativa associada a isso. Quase como se estresse fosse algo, fosse sempre um sinônimo de algo ruim, né? Não é, certo? O estresse, na verdade, ruim é aquele que se arrasta ao longo do tempo. E durante muito tempo, semanas, meses, às vezes anos, certo? Esse estresse, que a gente chama de estresse crônico, ele de fato ele é deletério para o nosso organismo como um todo. Mas o estresse agudo, né, aqueles assim da pressão momentânea, que você realiza determinada coisa e resolve aquilo ali, isso a gente está bem adaptado a isso. Então, antes de falar desse quadrozinho aqui, explicar esse quadro didático aqui das fases do estresse, eu quero passar a vocês a definição de estresse. Estresse é desequilíbrio, né? Uma definição mais clássica, né? Um rompimento da homeostase. A homeostase é o equilíbrio do organismo, tá? Então, um rompimento da homeostase, em última instância, é um desequilíbrio. Então, qualquer situação que desequilibra você é uma situação de estresse. Se você vai dar um pique de corrida daí onde você está até a cozinha para pegar alguma coisa e voltar, isso já vai alterar a sua frequência respiratória, seu batimento cardíaco. Isso já é estresse, tá? Claro que não é o estresse que é o estresse psicológico que a gente fala, mas é um estresse. O estresse psicológico ele é provocado por questões que nós precisamos resolver e que nos afetam. Então, se você precisa estudar para uma prova na semana que vem, se você precisa entregar um relatório no seu trabalho, se você precisa fazer alguma coisa, se você precisa, sei lá, mudar do seu apartamento, mudar da sua casa na semana que vem, são todas questões que você precisa resolver. E para que você resolva essas questões, você tem que sair do seu conforto. Daquilo que eu particularmente eu tenho uma aversão grande a esse termo, né? Particularmente. Mas que a gente às vezes é obrigado a falar, né? Que é a zona de conforto, né? Então você tem que sair dessa zona de conforto para realizar essas atividades. E isso é o estresse. Logo, tão logo você resolva essa questão, você saiu do seu estresse. Você mudou do seu apartamento, está instalado no novo lar, aquele estresse acabou. Você entregou o relatório no seu trabalho, aquele estresse acabou. Você fez a prova que você estava, aquele estresse acabou. Você pagou uma determinada conta que você não estava achando que não ia dar conta de pagar, o estresse acabou, né? Então, esses estresses assim agudos, a gente lida muito bem com eles. Tão bem que qualquer um aqui que está assistindo a gente, que de repente, né, foi casado, ou teve um relacionamento, ou teve um filho, ou alguma coisa assim, saiba que para o par se formar, né, para você e o seu companheiro ou a sua companheira se formarem, teve que em algum momento, lá no início de tudo, um dos dois pelo menos se estressar. Porque se não houvesse estresse, não teria iniciativa de corte. Né? Então, se não tem iniciativa de corte, não tem formação de par. Não tendo formação de par, crianças não nascem. Né? Então, assim, então o estresse, em última instância, ele até está na base da origem da nossa vida. Né? Os nossos pais precisaram, pelo menos, ter um picozinho de estresse em algum momento ali da história deles para começarem a conversar e a declarar o seu amor um para o outro. E aí, o resto é história. Né? Então, o estresse, eu gostaria que vocês entendessem que não é necessariamente uma coisa ruim, tá? O agudo, principalmente, mas o crônico, sim. Tá? Então, aqui está mostrando a relação entre o nosso nível de estresse e a nossa performance, o nosso desempenho nas atividades. Né? Então, quando você está com estresse muito baixo, você fica sonolento. Né? E sonolento, você não faz coisas. Você vai empurrando, parece que está assim, né? Aquela coisa, né? Anestesiado, né? Aquela coisa assim, que morgando, né? Que a gente fala. Então, isso é ruim. A gente atinge em determinado momento um pico de estresse
é bom, né? Ótimo. E depois a gente desce, que aí justamente é quando tem um estresse médio, então a gente está acostumado, faz sentido a gente lidar com estresse médio, e depois a gente chega ao esgotamento, que é a exaustão, tá? Que aí é o burnout. O burnout é isso. Então, o burnout é quando você passou por essas fases aqui, não percebeu e chegou no esgotamento. Então, a fase do estresse inicial a gente chama de alerta, que é quando o problema surge na nossa cabeça, então tem que fazer tal coisa. Não conseguiu resolver nessa fase. Tem a fase que a gente chama de resistência. Você ainda tem gás para resolver aquele problema. Né? Então, você dá ainda um pouquinho mais de gás para tentar conseguir mover sua energia mental e até física para lidar com aquela adversidade e resolver aquele problema. Não resolveu ainda, aí começa a descer a ladeira. E descer essa ladeira significa que você começa a perder tanto performance, tanto desempenho. Por isso que o cuidador estressado, né? Por isso que o cuidador que não valoriza os próprios sintomas do estresse, que não coloca a máscara em si primeiro, para depois cuidar da pessoa do lado, do idoso, no caso, ele acaba sendo um cuidador pior. E aí, sendo um cuidador pior, aumenta a percepção de incompetência, de aquela coisa toda, de culpa, né? E aí isso piora ainda mais o quadro. Tá? Então vira um ciclo vicioso. Então, nessa fase de quase exaustão, que é quando está caindo, está descendo o morro, é que começam a surgir os sintomas do estresse. E aí, se você ainda não resolveu o problema aqui, aí você tem a exaustão, que em última instância pode inclusive matar, pode levar à morte. Tá? Então o estresse não é brincadeira, né? O estresse ele é potencialmente grave, quando crônico. Tá? Então, quais são esses sintomas para que vocês consigam prestar atenção? O primeiro deles, esquecimento. Então, mas deixando muito claro, isso a gente vê muito em consultório, vários pacientes chegam, estou esquecendo disso, estou esquecendo daquilo, estou esquecendo daquilo. Depende, esquecimento faz parte da vida. Você pode não lembrar o filme que você viu ontem, você pode não lembrar o que você comeu hoje no almoço, tá? Isso não quer dizer que você esteja doente, isso não quer dizer que você esteja sob estresse. Agora, se você começa a esquecer com uma frequência muito alta, coisas que sejam relevantes de fato, não assim um filmezinho isolado, uma comida, uma refeição, alguma coisa assim, aí, então você está diante de um esquecimento significativo, um esquecimento sintoma, tá? Então é melhor prestar mais atenção a isso e procurar uma ajuda de algum profissional para lidar com essa questão. Primeiro, saber a natureza desse esquecimento, porque pode ser por várias razões. Aqui a gente está atribuindo ao estresse crônico, mas pode ser por outras razões, então tem que saber o que está por trás disso. E depois, né, ver o que dá para fazer para melhorar. Tá? Então, o esquecimento é um deles. O descompasso emocional, a desregulação emocional. Né? Então, muitas vezes na vida, a gente tem vontade de xingar as pessoas. Né? É muito difícil. Eu não conheço ninguém que nunca sentiu vontade de xingar alguém. Né? Isso faz parte do ser humano. Agora, por uma questão de educação, por uma questão de controle, por uma questão de regra social, por uma questão de vários outros fatores, a gente acaba freando o nosso ímpeto de perder a cabeça com qualquer um. Né? Então, isso a gente chama de regulação emocional, que é a capacidade de controlar as nossas emoções, para não sair por aí explodindo ao tempo inteiro. No entanto, quando você está sob período de estresse, tá? Que o seu organismo está constantemente desregulado, né? Desequilibrado, você aloca a sua energia para lidar com a situação que está te estressando e você não está resolvendo, e deixa de alocar, deixa de colocar energia na regulação das suas emoções diárias. Então, o que acontece? Você acaba ficando irritadiço. Por isso que a pessoa que ela é cronicamente estressada é uma pessoa que está sempre explodindo. Ela está sempre com um pavio curto. Tá? Por quê? Porque ela... Ou então está sempre chorando muito. Que pode ser outras emoções também, né? Além da raiva. Então chora com frequência, não consegue conter a tristeza intensa. E aí se confunde com depressão e às vezes
leva à depressão em si. Tá? Então, diante desses sinais, novamente, uma vez ou outra, não é um pecado necessariamente você xingar uma pessoa, né? Claro que tem limites para as coisas, evidentemente. Mas, às vezes, falar alguma coisa sem pensar, ou fazer, né? Isso faz parte do comportamento humano, né? Agora, se isso é uma constante na sua vida, fique alerta, tá? E procure algum profissional para saber o que está acontecendo. E uma outra característica, claro, tem várias, né? Mas eu estou dando a ênfase naquelas que são até um pouco mais específicas do estresse em si. Mas uma outra característica desse estresse crônico é a perda da capacidade, da percepção de utilidade, assim. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cuidando do meu pai ou da minha mãe? Tá tendo algum efeito eu estar fazendo essa questão, esse negócio? Tá surtindo algum efeito? Né? Ou eu estou perdendo meu tempo, eu estou fazendo... Né? Então, essa baixa percepção da importância das coisas que nós fazemos no dia a dia, tá? Esse é outro sintoma, assim, bem característico, não exclusivo, mas bem característico do estresse crônico. Então, também vale a pena sondar a natureza dessa característica e possibilidade de intervenção. Por fim, gente, eu sei que eu já extrapolei aqui uns minutinhos, mas já estou bem no final da fala, né, até para dar espaço para outras falas e para a gente também conversar, mas eu quero só deixar aqui algumas possibilidades que não são a razão pela qual a gente busca um atendimento ou a gente busca um profissional é porque aquele profissional vai ter uma visão individualizada. Vai ter uma visão, então, personalizada. Vai passar para você intervenções alinhadas às suas condições, alinhadas à sua agenda, alinhadas ao seu estilo, né? Agora, inevitavelmente, há alguns fatores ou algumas estratégias que são meio que estratégias coringa. O que são estratégias coringas? São assim, servem para a maior parte das situações, a maior parte das pessoas. E, ao mesmo tempo, não tem muito contraindicação. Certo? Então, no mínimo, mal não vai fazer. Mas tem uma chance muito grande de fazer bem. A primeira delas, a caminhada. Caminhada pura e simples. Certo? A caminhada faz com que você produza, inclusive, endorfinas e uma série de outros elementos, de outras substâncias no seu corpo que vão amenizar, que vão diminuir, vão reduzir a ação do estresse. Ok? O contato com a natureza. Né? Às vezes nem sempre dá para ter esse contato com a natureza assim, virgem, né? Essa natureza verde no meio do mato, né? E coisas assim. Mas em ambientes que muitas vezes tem, eu sempre falo com os pacientes assim, né? Eu falo, una a caminhada em vez de caminhar numa quadra assim de tipo de prédio, né? Claro que entre caminhar na quadra de prédio e não caminhar em algum lugar nenhum, é melhor caminhar numa quadra de prédio. Mas se tiver próximo de você e for algo com segurança, uma trilha ou uma rua, muitas vezes, que é um pouco mais arborizada, que tem um pouco mais de sinais, de sons da natureza, de coisas assim, ou que tenha mais verde, né? E tal, prefira ir para esse local. Porque o contato com a natureza também é desestressante. Então, você já une uma coisa com a outra. Certo? Já tem um efeito superior. Ok? A respiração, acredito que, inclusive, a próxima palestra vai focar bastante nessa questão da respiração, mas em psicologia a gente tem uma técnica de relaxamento, uma técnica de respiração em terapia cognitivo-comportamental, que chama-se 336. O objetivo de ser 336 é porque é fácil de gravar. Porque quando você está numa situação de estresse, o que você menos precisa é de estratégias complicadas. Justamente porque a sua energia está focada em resolver o estresse. Então, 336 é super intuitivo.
certo? Como que funciona essa respiração 3-3-6, sendo bem resumido? Você joga o ar do pulmão para fora, obviamente não ao ponto de desmaiar ou alguma coisa do tipo, mas você joga para fora, fica zerado, e você vai começar a inspirar, contando mentalmente até 3. Só que isso não é assim, 1, 2, 3. Isso não é assim, tá? Não é como se você for mergulhar, né? Aquela coisa assim, né? Não. Você tem que ir contando mentalmente 1, 2, 3. É mais ou menos essa é a frequência da contagem. De forma que você só vai alcançar e vai alcançar o ar máximo do seu pulmão no 3. Então, quando você chegar no 3, você tem que estar com o pulmão totalmente cheio. Aí, o que você vai fazer? Você vai prender essa respiração, contando mentalmente, né, até 3. Lembrando que a frequência é assim. 1, 2, 3. Não é 3 segundos de relógio. Também não é 1, 2, 3. Nem 1, 2. Não, você desmaia, né? Então, você vai aprimorando isso. Por isso que até é bom ir num profissional, que ele vai fazer esse treinamento com você, né? E aí, por fim, depois que você prendeu esses 3 segundos, contagem até 3, você vai soltar esse ar contando até 6. Só que você tem que ir alinhando essa expiração para que você só fique zerado, né, no pulmão, ou quase zerado, obviamente, quando você chegar no 6. Então não é assim. Até tem respirações que são assim, mas no caso eu estou tentando trazer aqui uma versão que não seja dessa maneira. Tá? Então por isso que é 3-3-6. Intuitivo. Simples. Você leva 30 segundos para fazer esse 3-3-6. Aí você faz isso 3 vezes, que você já dá um alívio bom no estresse. Inclusive, tende a resolver o branco, que é reflexo do esquecimento. Por fim, música. Tá? Música que você goste de ouvir. Uma coisa importante para deixar, que a música tem esse efeito também de aliviar o estresse. Mas uma coisa sempre importante que eu digo assim, é um mito achar que apenas música clássica, apenas ouvir Chopin, Bach, né? Apenas ouvir esses Mozart, né? Que vai produzir uma resposta de estresse, de redução do estresse. Se você é do grupo do heavy metal, você pode ouvir o seu Iron Maiden tranquilo, tá? Pode colocar no talo a música, que não tem problema, tá? Você vai da mesma maneira ouvindo o seu Iron Maiden, seu Metallica e tal, você vai reduzir o seu nível de estresse, porque não é o estilo musical em si, é a música que você gosta. Às vezes você não gosta de ficar, sei lá, qualquer música. Aí você vai ficar escutando aquilo ali porque é música celta, né? Não, se você gosta de música celta, ouça música celta. Você gosta de heavy metal, ouça heavy metal. Você gosta de sertanejo, ouça sertanejo, né? Então, a música, de uma certa forma, ela vai produzir esse alívio do estresse. Então, voltando à analogia do início, procure, né, entenda primeiro que o fato de ser cuidador de um idoso é uma relação, é um vínculo essencialmente ambivalente. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. A gente tem que cuidar para não entrar nesse estresse crônico, porque se entra nesse estresse crônico, a gente pende para o lado negativo e aí começa a ter reflexos graves no nosso comportamento, né? Então, a maneira de fazer isso é tomando consciência desses sintomas, esquecimento, desregulação emocional e perda da capacidade, da percepção de utilidade das suas atividades, de relevância das coisas que você está fazendo. E aí, não tendo essas questões, né, você consegue colocar a máscara em você. Colocando a máscara em você, você mantém a sua competência como cuidador. Continuando competente como cuidador, você consegue oferecer um cuidado de maior qualidade para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o tio do seu esposo, para o tio da sua esposa, e tudo isso, né? Claro que ainda assim existe um limite, né? Mas aí são outras questões, aí é para discutir com o médico, né, da família e tal, porque de fato chega um ponto em que esse cuidado assim já fica mesmo muito complicado.
tá? Mas a maior parte desse período você vai conseguir respeitando esses limites, tendo compaixão de você mesmo, não se censurando, não se culpando, não sentindo, porque às vezes ficou com raiva, porque às vezes alguma coisa aconteceu, né? E levando sempre adiante, né? Com esse respeito aos próprios limites, isso vai fazer com que você consiga aterrissar com tranquilidade no seu aeroporto de preferência. Tá bom? Então, muito obrigado, tá? Deixa aqui o meu contato, o Instagram, e agradeço muito para a clínica. É um grande prazer fazer parte do grupo do Mais 60, mesmo tendo 33 anos de idade. Mas é isso, então. Muito obrigado, gente. Thales, muitíssimo obrigada pela sua fala, por toda essa reflexão, né, que você fez a gente ter nesse momento, né? A gente ainda vai contar com a participação do Thales mais um pouquinho no final. Thales, aqui no chat tem um monte de gente mandando. Você cuida dos pais. Então, a Cláudia falou que você cuida do seu Antônio, de 98 anos, que é pai dele. O Alexandre também falou que você cuida do pai dele. Então, assim, e é muito bom, né, que esses cuidadores, que esses familiares consigam ver a carinha de quem cuida com tanto zelo e carinho dos Sim. familiares que tanto amam, né? Então, isso é muito legal. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco a gente chama de novo. E agora eu vou convidar a Alessandra Dias. A Alessandra, ela é massoterapeuta. Ela também é enfermeira. Ela é especialista em urgência e emergência pelo Hospital Risoleta Tolentino Neves. E ela vai contar um pouquinho para vocês, né, nesse momento tão especial de cuidar de quem cuida, né, cuidando de vocês, algumas técnicas de relaxamento e de autocuidado. Então, passo a palavra agora, Alessandra, e queria agradecer também, desde então, o aceite do convite para participar da nossa oficina, viu, Alessandra? Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Está saindo direitinho o áudio? Tá saindo sim. Tá tranquilo. Eu vou projetar a apresentação da Alessandra. Alessandra, fica à vontade. Boa tarde, gente. Como a Carol falou, né? Meu nome é Alessandra, sou enfermeira. Sou especialista em terapia intensiva e urgência e estou começando a ingressar nesse mundo da massoterapia. É algo que eu sempre consumi, né, como cliente, pensando toda essa lógica que o Thales falou, né, do estresse de quem cuida. Não tive a experiência de ser cuidadora direta, né, de algum familiar, mas na rotina hospitalar a gente também passa por muito estresse, né, essa lógica do cuidar. Então, sempre foi algo que eu busquei. E aí, agora, eu estou optando por conciliar, né, a enfermagem que eu gosto muito, mas entendendo que eu precisava dar uma freada, porque é uma carreira que é muito corrida, muito estressante. Então, eu comecei a procurar a Masso com esse olhar profissional e estou amando essa possibilidade de poder ajudar as pessoas também com essa vertente da massoterapia. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho de algumas técnicas de autocuidado e de relaxamento, né? O Thales já falou um pouquinho da respiração aí. Respiração é tudo. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Pode passar, Carol, por favor. O Thales já falou um pouquinho aí, né? Dos efeitos do estresse. Mas, como ele falou, a gente tem um estresse que é bom, né? O agudo. Mas, uma vez que a gente está sempre exposto a um nível de estresse muito alto, esse estresse começa a liberar hormônios ruins para o nosso corpo, né? Ruins, assim, são hormônios bons em curto prazo, mas se a gente fica por muito tempo exposto a esses hormônios, esses neurotransmissores, é como se a gente ficasse no estado de alerta permanente. E isso, a longo prazo, é ruim para o nosso corpo, né? Então, a gente pode ter várias repercussões aí a curto e a longo prazo desse estresse. Alguns sintomas que são mais comuns, assim, né, no dia a dia. Dores de cabeça, dores crônicas, dores musculares, porque a gente faz essa contratura muscular, né, associada ao estresse. Bruxismo, que é a questão, né, de quem dorme e mantém uma mordida fixa aqui.
rangendo os dentes muitas vezes, isso gera muita dor aqui na articulação temporomaxilar e gera dor de cabeça também. Problemas no sono, queda de cabelo, problemas digestivos, batimentos cardíacos acelerados. E isso, ao longo do tempo, gera uma redução da energia, né? Isso gera um cansaço também, porque a gente fica nesse estado de luta e de alerta permanente, e aí a gente acaba tendo cansaço. Pode passar, por favor. E aí vem a pergunta, né? Mas como a gente pode relaxar em meio a uma rotina que muitas vezes é tão corrida? O Thales já falou de algumas medidas que são, né, como ele falou, são universais, servem para a maioria das pessoas e são comprovadamente benéficas, né? E aí aqui eu trouxe algumas outras opções para a gente fazer momentos curtos no dia a dia mesmo, às vezes no momento do banho, às vezes no momento que você vai dormir, você pode fazer uma técnica de respiração. Isso ao longo do tempo, se virar um hábito, né, se a gente incorporar na rotina como um hábito, tende a ajudar muito. Então vamos ver aí o que vai aparecer. Exercícios e alongamentos. A caminhada é uma ótima opção. Outros exercícios, né, conforme indicação, tem gente que pode fazer exercício de maior intensidade, menor intensidade, mas a caminhada já tem um efeito muito bom. Os alongamentos também. Os alongamentos, além de evitar lesões, né, se a gente estiver mais sedentário, evitam as lesões, mas também auxiliam na nossa flexibilidade e também liberam essas endorfinas, esses hormônios do bem-estar. Deixa eu ver o próximo. Os exercícios de respiração, como o Thales já começou a falar também, respiração é muito importante. Vou explicar um pouquinho para frente por quê. E eu coloquei também uma opção que eu vou ensinar para vocês um pouquinho também, é a automassagem nos pontos de tensão, principalmente cabeça e pescoço, e um pouquinho dos ombros. Pode passar. Aqui eu coloquei alguns benefícios das técnicas de relaxamento, especialmente o uso da respiração. A gente pensa assim, nossa, mas respirar pode trazer tanto benefício? Já tem vários estudos que mostram que sim. Porque quando a gente faz uma respiração que é mais lenta, mais pausada, mais calma, além da gente conseguir acalmar a mente, porque a gente está prestando atenção nesse movimento da respiração, tem toda uma questão de fisiologia mesmo, assim, de funcionamento do corpo. Quando a gente respira mais profundamente, a gente consegue reduzir o nível dos nossos batimentos cardíacos, a gente consegue fazer liberação de substâncias que ajudam na redução da pressão arterial. Então, a gente consegue entrar num estado de calma, porque a gente ativa um lado do nosso sistema nervoso que é mais calmo. Nosso sistema nervoso tem dois lados, né? Um lado que é o lado simpático, que é esse lado que é ativado quando a gente tem necessidade de ação, esse estresse. A gente leva um susto, tem que tomar alguma decisão rápida. Esse lado simpático é acelerado. Ele acelera o nosso corpo. E o lado que é o parasimpático, que é o lado que dá uma acalmada. Quando a gente faz esse exercício de respiração, a gente ativa esse lado do parasimpático. Então, ele dá uma equilibrada aí nesses efeitos do estresse, né? Então, a gente consegue aí redução da ansiedade do estresse, porque simplesmente o ato de respirar profundamente, mais lentamente, ajuda nessa liberação de substâncias que são benéficas para isso. Melhora na insônia, já tem alguns estudos que mostram que técnicas de respiração antes de dormir ajudam a induzir a um sono de melhor qualidade. Pode auxiliar na redução de dor de cabeça e dor lombar, porque a gente tem um músculo muito importante aqui, né, o diafragma, que ajuda, na verdade, ele é o principal músculo da respiração, né? Quando a gente respira, ele desce aqui, quando a gente solta o ar, ele sobe. Fazer esse exercício de respiração ajudam na postura e pode auxiliar até em redução de dor lombar. E aí tem essa questão que eu falei um pouquinho antes, né? Redução da pressão arterial, da frequência cardíaca e auxilia também na melhora do foco e produtividade, porque você consegue acalmar
a mente. Muita gente fica naquele turbilhão de pensamentos. Quando a gente faz exercício de respiração, nossa tendência é voltar a atenção para a respiração e aí conseguir praticar uma técnica que talvez você já tenha ouvido falar, que é o mindfulness, né? Que é a atenção plena na atividade que você está fazendo. Isso ajuda muito na produtividade e no controle da ansiedade. Pode passar. Aí eu coloquei também mais um pouquinho de benefícios, e aí pensando mais no lado da massagem, né? As massagens têm esse potencial de fazer redução de dor muscular e diminuir o cansaço, a fadiga muscular mesmo, né? Melhoram a circulação sanguínea, a circulação linfática e ajudam a eliminar toxinas. Elas estimulam a liberação de substâncias que reduzem estresse e ansiedade, que são esses neurotransmissores, ocitocina, serotonina, que estão ligados a essa sensação de bem-estar, né? Dão uma sensação de relaxamento e bem-estar, e é uma técnica que estimula o autocuidado e a autoestima, né? Autocuidado e autoestima estão profundamente ligados. Quando a gente faz técnicas para se cuidar mais, automaticamente a gente dá aí ingredientes para aumentar, melhorar nossa autoestima. Pode passar. Então, agora eu vou propor uma experiência para a gente fazer um momento de relaxamento. Eu vou acompanhar, vou fazer aqui com vocês passo a passo. E aí, se alguém tiver alguma dúvida depois, né? Se a gente quiser repetir alguma coisa, a gente repete. Aqui eu estou propondo 3 exercícios, 3 passos, basicamente, né? Um passo de alongamento, e aí eu vou fazer mais focado para cabeça e pescoço, que é na parte onde eu vou fazer essa técnica de automassagem. Em seguida, a gente vai fazer um pouquinho de respiração. Aí eu trouxe um outro exercício. A Alice falou do 336. Tem vários exercícios de respiração, mas esse outro aqui, que é a respiração quadrada que eu trouxe, que é o do ciclo de 4 segundos, ela é muito usada na yoga. E também tem um resultado bom, assim, para a gente conseguir acalmar, e é uma técnica fácil também. E logo depois eu vou fazer um exercíciozinho aí da automassagem, para a gente trabalhar um pouquinho de cabeça, pescoço e ombro. Dá para a gente fazer, às vezes, no banho, ou, né, sentou um pouquinho aqui na cama, numa cadeirinha, uma maneira mais confortável dá para a gente fazer. O alongamento, lembrando que você pode fazer do corpo todo. Aqui eu vou só fazer mais focado para cabeça e pescoço por conta do nosso exercício, tá? Então, quem quiser ir me acompanhando no vídeo já fazendo, vamos lá. Primeiro passo do alongamento, a gente vai pegar a mão contrária e vai puxar aqui a orelha, ó. Puxar a cabeça, o pescoço lentamente aqui. Não precisa puxar muito, não precisa fazer muita força. Conta aí até 10, só para a gente ter um tempinho. Agora vamos para o outro lado. Puxa um pouquinho também, mas bem de leve. Depois, a gente pode fazer isso de 2 a 4 vezes de cada lado aí, para a gente dar uma relaxada maior. Pronto. Agora a gente pode fazer um exercício, eu vou até virar um pouquinho de lado para vocês verem o funcionamento aqui, de jogar a cabeça para trás e depois para frente. Também são movimentos leves, né? A gente não precisa fazer nada muito forte, senão pode causar dor no pescoço. Eu vou juntar a mão aqui, ó, as 2 mãos nessa posição. E aí eu posso fazer aqui, ó, jogar um pouquinho para trás, cabeça. Segura um pouquinho. Pode contar aí até 10. Depois eu venho aqui com a mão na parte de trás aqui. Firme a cabeça dele. E um pouquinho ela aqui embaixo. De novo. Aqui para trás. Mais uma vez.
Depois disso, a gente vai fazer um pouquinho do ombro aqui, aquele que a gente já tem mais costume. Joga aqui a mão para o ombro do outro lado. Pode dar uma puxadinha aqui de leve também. Até mais ou menos até 10. Do outro lado. Agora a gente pode subir os braços aqui, ó. Se quiser fazer em pé essa parte, para espreguiçar bem, pode subir a cabeça aqui. Joga um pouquinho para o lado. Pronto. Essa sequência pode repetir cada exercício de 2 a 4 vezes, né? De acordo com o que você sentir mais necessidade. Depois disso, a gente pode fazer o exercício da respiração, né? Pode ser aquela técnica do 3-3-6, mas aqui, igual eu falei, eu vou passar uma que é um pouquinho diferente. Para começar, eu gosto de fazer 3 respirações mais fundas, né? Parecido com aquela que o Thales falou. Então, vamos lá. A gente respira mais profundamente. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Aqui não preciso contar muito tempo, mas assim, uns 2 a 3 segundos para puxar o ar e uns 3 a 4 segundos para soltar. Aí vamos de novo. Sempre tentando prestar atenção, quando a gente respira fundo, é importante que essa parte do nosso peito aqui levante. Porque quando a gente manda o ar muito para a barriga, para o estômago, não é uma respiração muito profunda. Então, a gente tem que conseguir elevar essa parte aqui, ó. Quando solta, você sente saindo tudo. Então, fizemos umas 3 vezes essa respiração mais profunda. Agora, a gente entra na técnica, né, do quadrado mesmo. Por que quadrado? Porque a gente faz 4 ciclos de 4 segundos cada. Então, em 4 segundos, essa contagem igual para Alice, mental mesmo, em 4 segundos eu inspiro, né, puxo o ar. Depois disso, eu vou prender 4 segundos. Depois, eu vou soltar o ar em 4 segundos. E vou segurar o pulmão vazio, sem ar, por 4 segundos. E aí, eu começo de novo. Vamos lá. Então, primeiro, eu vou puxar o ar por 4 segundos, ó. Segura. Começa de novo. Conseguiram pegar aí um pouquinho? Mas a ideia é essa, né? A gente faz a inspiração em 4 segundos. Acho que eu até fiz um pouquinho mais rápido aqui. Mas a gente pode fazer bem lentinho para chegar nos 4. Prende um pouquinho. Volta. E depois, com ele vazio, fica aí mais um pouquinho. E aí pode fazer nesse exercício do quadradinho de 4 a 5 vezes. Pode fazer antes de dormir, às vezes no banho. Já dá uma desacelerada, tá? Depois que a gente fizer essa parte da respiração, aí eu vou ensinar uma mini massagem, né? Uma técnica de massagem rápida de cabeça, pescoço e ombro. São as áreas que a gente acumula mais tensão mesmo na maior parte do dia, né? Então, aí a gente pode fazer
O número de vezes que você vai fazer o movimento varia, eu vou passar aqui o passo a passo básico, mas pode fazer por mais tempo ou por menos tempo. Recomendo aí uns 4 a 5 minutos, já dá um relaxamento bom. No banho é muito bom porque a água morna já ajuda também, né, no relaxamento muscular. Se quiser usar um creminho, né, no banho sabonete, já ajuda a mão poder deslizar um pouquinho mais, tá? Então, vou começar com um movimento que é bem tranquilo, assim. A gente vai pegar a mão aqui, ó, fazer um movimento como se fosse tipo pincinha, como se fosse apertar, tá vendo? Vou pegar a mão do lado, né, e sempre do lado contrário. Posso começar aqui já próximo do meu braço, fazendo esse movimento, apertando. Não precisa apertar muito. Vou até aqui na prestação. Eu posso ir voltando. Aqui. Eu vou fazer isso aqui e voltando aí. 4 vezes. Aperta aqui, mais um pouco. Agora vamos para o outro lado. Mesma coisa ali, ó. Só pegar aqui, ó. Fica de lado pra vocês verem. Pega aqui, começa aqui no braço. Aperta aqui. E aí, posso fazer isso mais 2, 3 vezes. Sempre indo e voltando. Depois que a gente fez esse movimento da pinça, a gente vai fazer um movimento como se fosse de bolinhas. Só que aí eu vou usar essa parte dos meus dedos aqui, né? Dos 4 dedos para fazer o movimento. A ideia é fazer esse movimento aqui, ó. Vou apertar aqui um pouquinho e girar. Então, eu posso fazer ele na parte do ombro aqui todo, na parte de trás. Vou aqui na parte de trás. E vou passando até chegar no pescoço. Quando chega na nuca aqui, ó. E volta aqui. E pode voltar aqui também. E aí você pode fazer mais aqui no meio, bem em cima do ombro. Pode fazer aqui na frente. E aí vai subindo. E aí vou fazer esse movimento também, indo e voltando umas 3 a 4 vezes. Do outro lado também. Lembrando que no pescoço, sempre pegar mais aqui na parte bem lateralzinha, como se fosse aqui bem rente à minha orelha. Porque se a gente pega nessa parte muito aqui próximo, né, da traqueia, aqui a gente tem artérias, tem veias e alguns receptores que se a gente ficar apertando muito, pode dar uma sensação de mal-estar em alguns casos. Então, não vamos apertar aqui, não. É sempre aqui mais na linha da orelha, tá? Então, aí aqui a gente pode fazer de novo as bolinhas, ó. Trabalhando o ombro todo aqui. Parte de trás. Depois desço aqui. Fazer aqui na parte da frente também. Acabando essa parte das bolinhas, a gente pode vir aqui com os braços, com as mãos fechadas, e pode fazer esse movimento aqui, ó. Passando aqui mesmo.
pelo ombro, pelo pescoço, como se fosse um massageadorzinho mesmo. Esse aqui eu recomendo passar um pouquinho do creme, porque essa pele nossa aqui é mais sensível, então às vezes fica... Eu já tô ficando vermelha também. Mas quando eu faço com o creme, não dá, não. E por último, a gente pode pegar aqui, ó, fazer esse movimento da pincinha aqui e ir apertando aqui em cima mesmo, onde a gente já tinha mexido. E pode fazer um pouquinho daquela pinça maior que a gente fez. Aqui assim. Belezinha? Agora a gente trabalhou mais a parte de ombro e pescoço. Agora a gente vai trabalhar mais pescoço e cabeça. Aí a gente pode pegar as mãos aqui e fazer aquele movimento da bolinha de novo. Mais aqui na nuca. Começa bem de baixo. Vai fazendo a nuca aqui. Sube. E aí a gente pode vir aqui pra frente, ó. E pegar dois pontos que são muito bons. Aqui, nessa parte do maxilar. Pode ir para trás. Pode ir para frente. E esse ponto aqui, eu gosto até com os dois dedinhos aqui, ó. Atrás da orelha. Esse ponto aqui, ele é muito bom. Nesse ossinho aqui de trás da orelha, ó. Pode ver a mesma coisa. Para trás, para frente. E vamos caminhando aqui. Vou até tirar o óculos. A gente pode ir caminhando aqui na orelha, até aqui em cima, ó. Até chegar aqui em cima. Aqui no altinho da orelha. E aí aqui a gente já pega aquele pontinho que é mais famoso, né? Da têmpora aqui, ó. Aí pode fazer a bolinha. Pode pegar um pouco da testa aqui também. Pode descendo aqui. E aí depois que fez esse movimento todo aqui, esse da orelha aqui pode repetir umas 4 vezes. Vocês vão medindo aí, vendo quantas vezes vai ficar melhor. E aí, por último, eu gosto muito de fazer essa parte do couro cabeludo. Eu pego as mãos aqui, ó. Monho os dedinhos aqui na cabeça. Assim. Vou usar a palma da minha mão aqui, ó. Para rodar essa parte toda do couro cabeludo. E a gente pode fazer um movimento devagar. Não precisa ser tão forte. E vai mexendo aqui. Mexendo. Pode pegar aqui em cima também. Lembrando que quem vai fazer aqui o movimento é a palma da mão. A gente põe o dedo só para firmar. Pode pegar aqui atrás também, ó, colocando a palma da mão aqui mais próximo do pescoço aqui, ó. Pode fazer todo esse movimento. Depois disso, a gente vai adicionar uma viradinha aqui no pescoço. E pronto. É basicamente isso, essa técnica de automassagem. O tempo, igual eu falei, a gente pode fazer conforme sentir mais necessidade, mais tempo, menos tempo. Eu vi uma perguntinha aqui sobre o creme hidratante, pode usar o creme hidratante. Às vezes na hora de passar o creme, né? Assim, pode passar fazendo essas manobras aqui nas áreas do pescoço, do ombro. Às vezes no sabonete, com sabonete no próprio banho dá também, tá? E aí tem outras coisas, né? Às vezes para fazer um exercício de respiração pode pôr uma música mais relaxante. Hoje a gente acha vários, né, na internet, no YouTube mesmo, esses aplicativos já tem já tem umas playlists prontas. Pode pôr. Como eu gosto muito, trabalho também com aromaterapia, eu indico também, né, para quem gosta da aromaterapia,
Os dois óleos, assim, principais para relaxamento, lavanda e capim-limão, pode usar. Mas eu sempre falo que é importante a pessoa gostar do cheiro, né? Porque indicou lavanda, às vezes a pessoa não gostar do cheiro, não adianta muito, porque é muito importante a gente gostar do cheiro para que o sistema límbico, né, nosso sistema límbico, né, na parte aqui mais central do cérebro, libere substâncias boas. Porque se a gente não gostar, aí não vai gerar a liberação de coisas para bem-estar. E chazinho também, quem gosta de chá, né? Chá de camomila, de erva cidreira, sempre são bem-vindos também nesse momento à noite que a gente está precisando mais relaxar, né? Mas essa massagem, a técnica de respiração pode ser feita a qualquer hora do dia, né? Mas é porque às vezes a gente tem a tendência de fazer mais, pelo menos eu gosto de fazer mais no final do dia. E é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, estamos aí. Deixei aqui meu contato e meu Instagram. Eu estou começando a alimentar algumas coisas aí no Instagram, mas se quiserem entrar lá, daqui a uns dias eu vou começar a colocar mais dicas, fazer uns videozinhos de umas aulinhas aí também. Alessandra, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, por ter trago esse momento tão gostoso, né? A gente estava até conversando aqui, como que a gente não repara o quanto a gente fica tenso, né? O quanto o corpo da gente fala, né? Então, assim, como que esse momento foi um momento prazeroso para todo mundo, né? Espero que tenha sido prazeroso para os nossos convidados. E agora, muitas pessoas têm perguntado aqui no chat, né? A gente tem feito, cada semana a gente foi juntando um pedacinho de uma palavra para a nossa frase premiada. Então, a frase premiada de hoje, que é a nossa última palavra, né, da frase premiada, e a palavra é de poucos. Então, frase premiada de poucos. Vou mandar para vocês no chat. E aí, como vai funcionar isso, né? Agora, nossa, Carol, já juntei todas essas palavras durante todas essas semanas. O que eu vou fazer com isso agora? Eu vou mandar para vocês no chat um e-mail e também um grupo do WhatsApp que nós temos colocado, né? Toda semana a gente manda a gravação das nossas aulas. Então, a gente tem colocado no grupo do WhatsApp para vocês. Então, queria que vocês, né, participassem desse grupo. Nós vamos mandar aqui também um e-mail que vocês vão ter até amanhã não, minto, até sexta-feira, meio-dia, então, até no dia 1º de outubro, até o meio-dia, vocês podem mandar para a gente qual é a frase premiada, qual foi a frase, né, que vocês montaram ao longo da semana, e na próxima segunda-feira, no dia 4 de outubro, nós vamos fazer o sorteio das pessoas que acertarem a frase. Então, vocês vão mandar para a gente, né, a frase escrita para o e-mail que vai ficar aqui no chat. Também nós vamos colocar o e-mail no WhatsApp. E aí, E aí, na segunda-feira, na parte da manhã, nós vamos fazer o sorteio, vamos gravar, né, o vídeo desse sorteio sendo feito e vamos mandar no grupo do WhatsApp, tá bom? E o que vai ser sorteado? São 3 tablets. Então, todo mundo que mandar a frase premiada escrita corretamente vai concorrer ao sorteio de 3 tablets. Combinado? E a gente vai combinar a data de entrega para a gente também poder ver vocês e tirar uma foto junto com vocês, tá bom? Para as pessoas que não conseguiram, que moram longe, coisas do tipo, pode mandar mensagem para a gente. Vamos esperar os ganhadores e a gente define o melhor jeito de entregar esse presente para vocês. Como vão ser só 3 cuidadores, né, sorteados, a gente também tem um brinde para todos vocês que participaram da nossa oficina do cuidado. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um e-book. Nós pegamos todo o conteúdo que foi falado ao longo dessas 9 semanas e fizemos um livrinho de orientação para vocês. Então, nós vamos mandar também esse livrinho para vocês por e-mail. Nas próximas semanas, a gente ainda está terminando a edição desse livrinho. E também nós vamos ter a versão dela impressa, que nós vamos avisar para vocês virem na clínica buscar o livrinho de vocês, tá bom?
E aí, depois de tanta conversa, de tantos momentos prazerosos, né, desses 9 encontros, esclarecemos tantas dúvidas, a gente sabe que não é fácil cuidar, né? Como o Thales falou, né, eu acho que é o melhor exemplo possível a ser dado, né, desse cuidar de quem cuida. Se a gente não cuida da gente, dificilmente a gente vai conseguir cuidar bem do outro, né? Então, o exemplo da aeromoça, né, assim, dessa máscara de despressurização é melhor exemplo possível, né? Se você não estiver bem, estiver respirando direitinho, você não vai conseguir ajudar o outro, independente de quem seja esse outro, né? E aí, nesse momento, né, de tantas ansiedades, de tantas coisas que têm acontecido, eu tenho certeza que vocês, cuidadores, têm dúvidas e querem compartilhar um pouquinho também de como que é esse cuidado, como que vocês fazem esse cuidado, né, com os familiares de vocês. Então, esse momento é um momento aberto. Então, vocês podem levantar a mão, né, para vocês conversarem com a gente também. O Thales vai ser o moderador dessa conversa, né? Então, eu vi que a Nelly tinha levantado a mão um pouquinho antes. Queria saber se ela quer começar essa roda de conversa. Então, a gente tem várias pessoas aqui que são super participativas. O Alexandre, a Vanessa, a Kátia, a Carla, Rosana. A gente tem vários cuidadores aqui que a gente sempre vê o nomezinho, né, no chat. Então, agora, esse momento é o momento de vocês. Então, façam perguntas, contem um pouquinho da experiência, né? Vocês acabam mandando aqui no chat. Cuido do meu pai, de 94 anos, de 98 anos. E aí, né, é o momento. Alexandre já falou que quer falar. Então, Alexandre, a palavra está com você. Conta um pouquinho para a gente sua experiência. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo aí? É um prazer. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade dessa oficina, ter participado dessas oficinas com vocês, na medida do possível, né? Eu aprendi muita coisa, aprendi muitas coisas com vocês e sempre aprendo lá no Mais 60 Saúde. O Thales aí já me conhece, que ele já trata aí do meu papai aí, né, na área de psicologia. Tenho que agradecer muito a ele também por essa atenção, né, e a todos vocês. E assim, para mim, que eu sou filho único, não é vou dizer um fardo, não é fardo porque a gente ama o pai que a gente tem, né, mas é uma carga de muita responsabilidade, né, a gente carrega, né, cuidar, tem que estar ali de vez em quando, levar ele no médico, levar ele para cá, tem fisioterapia com o Tiago e vai embora, né? E de vez em quando o pai faz arte, a gente tem que puxar a orelha, é aquela história, né? O pai vira filho e o filho vira pai, né? Essa frase realmente ela é sábia, né? É popular e sábia. E não é fácil, eu só sei que o caminhar da nossa vida é um dia de cada vez. Mas eu agradeço aí a oportunidade, mando um abraço para todos, viu? Alexandre, muito importante você compartilhar esse momento com a gente, né? Então, assim, a gente falou em vários momentos, né? Esse momento de cuidar de um ente querido, né? De pessoas que a gente ama tanto, que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode para esse cuidado. Quando a gente é sozinho nesse cuidado, né? Sendo filho único, com certeza se torna um pouquinho mais difícil, né? E é o que você falou, né? Não é um fardo, mas não deixa de ser difícil, né? Então, quando a gente consegue reconhecer também, né? Tem momentos extremamente prazerosos, né? Tem momentos extremamente gratificantes, né? Assim, é um grande privilégio a gente ter pais idosos, né? Conseguir ter essas pessoas que a gente ama tanto, né? Com a gente, mas também não deixa de ser difícil, né? Então, por isso que a gente fez essa oficina, até para tentar clarear algumas dúvidas, né? Tentar ajudar vocês nessas dúvidas que acontecem no dia a dia mesmo, porque a gente sabe que é um grande desafio. Thales, quer compartilhar alguma coisa? Não, na verdade, esse relato é porque uma coisa é a gente dizer, a gente sendo profissional da saúde, né, falar sobre essas questões, né? Outra coisa é quando você vê alguém que de fato está cuidando, né, está exercendo esse papel, dando um relato de experiência. Então, eu acho que isso
é muito ilustrativo, muito enriquecedor, né? Então, muito bom mesmo. Excelente, excelente. Mais alguém quer compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da vivência? Alguém? E uma coisa que o Alexandre... Alexandre, né? Alexandre falou. Isso. Uma coisa importante que ele falou foi filho único, né? Então, às vezes a gente percebe, assim, em famílias que são muito grandes, que apesar de haver, assim, hipoteticamente, a possibilidade de um revezamento, esse revezamento não acontece, infelizmente, tá? Então, acaba ficando realmente... o cuidado acaba ficando restrito a um ou dois, né? Só que isso, quando há possibilidade de revezamento e esse revezamento não é feito, a resignação, a mágoa familiar fica maior, né? Então, assim, apesar de ser filho único e aí, consequentemente, a carga vai apenas para você, mas às vezes, se fosse o caso de ter mais irmãos, né, como infelizmente a gente percebe com alguma frequência, isso poderia também acabar ficando só com você, mas daria essa percepção de injustiça. E essa percepção de injustiça que agrava ainda mais o sofrimento mental. Então, a vida às vezes tem essas questões, assim. Isso acontece com uma certa frequência, né, Thales? Mesmo em famílias numerosas, vários filhos, a gente acaba vendo que sempre tem, o cuidado fica com poucas pessoas, né? Na minha família também tem isso, né? Minha avó teve que cuidar da minha bisavó levou ela para casa dela, enfim, ficou lá. E minha avó tinha 6 irmãos, né? Então, assim, uma ainda ia pegar de vez em quando, levar para casa também um final de semana, mas muito esporadicamente. Então, todo o cuidado ficou em cima da minha avó, que também já era bem idosa. Então, para ver como às vezes essas divisões familiares nem sempre são justas, né? E aí acabam gerando aquelas rusgas, assim, aqueles probleminhas. Então, essa é uma questão importante. Excelente. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer dividir com a gente, né? Como que tem sido o cuidado, como que tem sido nesses momentos? Rosana, fica à vontade. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Escutamos sim. Então tá. Primeiro, realmente assim, parabéns pela iniciativa, né, de toda a equipe. Na realidade, os meus pais são falecidos. Eu conheci o projeto, né, a clínica 60 mais, por conta da mãe do meu marido, da minha sogra, né? E eu sou psicóloga e até a contribuição que eu acabo levando para ela é mais, quer dizer, normalmente toda semana eu deixo um horário para a gente fazer algumas atividades cognitivas, né, alguns exercícios, enfim, interpretação de texto, cálculos, contar casos, né, enfim. Mas eu queria, dentro da fala, né, do Alexandre, que ele fala, né, muda, a gente deixa de ser filho, né, para se tornar um pai. Mas eu queria uma situação, porque tem momentos, Thales, que vai acontecer da gente, de ser necessário uma tomada de decisão para esse idoso, né? Para essa pessoa. Porque assim, são casos, né, que eu acredito que deva acontecer, tipo assim, final de semana, ela não pode ficar sozinha e ela vai, né, enfim, ter que ir para a casa de algum filho e às vezes ela não quer ir, mas ficar em casa sozinha, porque é o caso dela, né, não pode, tem a preocupação, enfim, cada caso é um caso.
Mas, assim, como que é difícil, né, nesse momento, a gente também tomar essa paternidade, essa maternidade, no sentido de ser um pouco mais, assim, vamos falar, contundente mesmo. Olha, nessa situação aqui é importante a gente fazer dessa forma, né? Eu sei que tem que ser considerado e exercer todo um trabalho aí de paciência, mas a dificuldade também de ser pai e muitas vezes ter que tomar uma certa autoridade em algum momento, né? Eu só queria compartilhar isso com vocês. Não, mas uma excelente colocação. Na verdade, assim, o que eu digo é o seguinte, que os idosos, eles são mais infantilizados pelos filhos do que as próprias crianças, tá? Então, há uma percepção de que não apenas de uma fragilidade, mas, assim, como se o idoso fosse... Como se ele não tivesse mesmo capacidade nenhuma, autonomia nenhuma, e fosse como se, às vezes dá a ideia de que todo filho, uma boa parte dos filhos, acha que tem a curatela dos pais, né? Porque quando você tem a curatela, e realmente aquela pessoa está toda sob sua responsabilidade e ela só faz aquilo que você autoriza e coisas do tipo, né? E não, na verdade, assim, os idosos, fora assim, quadros, obviamente, com um comprometimento muito grande, ou alguma coisa assim, eles têm plena capacidade de tomar banho sozinho, de viver a vida, às vezes até ficar um final de semana, ficar um dia. Se ele passa mal, ele tem o telefone que ele sabe ligar, ele sabe, né? Ele tem essa autonomia. Só que aí o que acontece? De tanto ser tratado como se fosse um inválido, né? Isso vai minando, isso acontece com qualquer um. Até com esse movimento recente que tem, né, de pessoas com 40 anos de idade que também não deslancharam na carreira, não estudaram, continuam vivendo com os pais, né? E aí sendo tratado assim, os pais fazem a comida e aí eles comem aquela comida ali, ficam em casa. Né? O que é isso? Isso é quando o indivíduo perdeu o senso de autoeficácia. A autoeficácia é a capacidade, é o quanto a gente acha que dá conta de fazer as coisas. Se tem o tempo inteiro alguém martelando na nossa cabeça que a gente é inútil ou que a gente é incapaz de fazer isso, não, deixa que eu faço, você vai ter que ir comigo, você não pode ficar sozinho, você não tem que... né? Essa pessoa vai aceitando essa condição em que ela está, né? E aí acaba ficando com algumas dificuldades. Né? Um exemplo que eu vejo muito frequente, e pelo amor de Deus, isso não é uma crítica, né? Mas é assim, a quantidade de idoso que só anda com bengala, sendo que não encosta a bengala no chão. Não sei se vocês já repararam isso. Né? Aquela bengala não serve para nada, porque se ele cair no chão, ele vai cair, ainda pior, pode até enfincar a bengala no olho, pode até fazer alguma coisa que aquela bengala não encosta no chão. Né? Uhum. Então, assim, o que é aquela bengala, na verdade? É para ter essa sensação de segurança. Mas ele teria essa sensação de segurança muitas vezes andando mais devagar, às vezes andando num corrimão, porque aí corrimão tudo bem, né? Mas às vezes, assim, então, às vezes o idoso ele acaba sendo tão infantilizado, tão retirado dele a autonomia e a capacidade de resolução do problema, que ele fica uma pessoa, assim, que aí realmente precisa meio que como se fosse uma trouxinha, né? Então pega a trouxinha, leva para casa de um, aí leva para casa do outro, aí fica aquela coisa, e não é, né? Então, pelo menos a grande maioria não é assim, né? Pode ter, igual eu falei, casos graves, né? Obviamente aí inspiram outros cuidados, mas tem muito idoso que é robusto, né? Na própria clínica, a gente está cheio de paciente que está até melhor do que eu, né? Então, assim, então nesse sentido, às vezes tem que tomar um pouco de cuidado com essa super proteção. Entendeu? Ao longo das semanas, Thales, a gente veio tratando justamente esses pontos, né? Como que, com o excesso do cuidado, às vezes a gente faz na melhor das intenções, né? A maioria das vezes é na melhor das intenções, querendo cuidar, querendo proporcionar, né? Às vezes tem um momento de gratidão a tudo que os pais fizeram ao longo da vida, né? Não só pelos pais, né? Igual a Rosana contando, né? O exemplo da sogra, do sogro, a gente acaba, né, estendendo isso,
né? Às vezes para tios, familiares, né? Que às vezes ficaram mais velhos, às vezes pessoas queridas mesmo, né? Que você tem um amigo, né? Que acompanhou sua criação, né? E aí a gente acaba estendendo esses cuidados. Na melhor das intenções, a gente acaba anulando o paciente, anulando esse idoso, querendo fazer tudo por ele, né? E tirando a capacidade dele de autonomia e de independência. Então, ao longo dessas 9 semanas, a gente falou, né, o quão importante é manter a independência e a autonomia desse paciente, a capacidade dele de decidir por si próprio, capacidade de executar o que é possível, né? Às vezes o paciente ele tem algumas limitações e a gente acaba deixando com que o paciente fique totalmente dependente, né? A gente começa a fazer tudo pelo paciente como se ele não conseguisse fazer nada, né? Como se ele tivesse uma dependência completa. E isso, muitas das vezes, não é verdade, né? Principalmente esses idosos, quando ele tem a cognição preservada, né? A memória está preservada, essa capacidade de decidir está preservada, a gente precisa de tomar muito cuidado, né? O que a gente decide pelo outro. Porque quando a gente escolhe pelo outro, a gente está escolhendo o que é melhor para a gente, mas nem sempre é o melhor para o outro. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E Rosana falou uma coisa que a gente precisa sempre de ressaltar mesmo, os cuidados que a gente precisa ter em relação à infantilização desse paciente. Tratar ele como uma criança. O idoso, ele não se torna uma criança porque ele é idoso. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Como falar, o respeito de ter, né? Assim, de respeitar mesmo essas decisões dos nossos, né? Dessas pessoas que nós gostamos tanto, né? Isabela quer conversar também um pouquinho com a gente, Isabela de Araújo. Eu gostaria, sim, eu gostaria de reiterar o que foi falado, tanto pelos dois palestrantes, como é na minha área e é o meu esporte favorito, que é a caminhada, só que minha caminhada é um pouco mais forte, é montanhismo. Eu vejo como é importante estar com essa ligação com a natureza. Então, o que eu queria deixar claro é que, independente de onde a pessoa mora, Belo Horizonte tem poucos parques, mas com certeza tem algum parque próximo de você. Esse contato com a natureza, de tocar nos vegetais, de tocar nas árvores, de ver a flora e a fauna, e ao mesmo tempo fazer tudo aquilo que o Thales falou, respirar, né? Pensar, meditar, isso é bom demais. Isso é o que me faz dar aquela renovada de energia. E, independente de ter endorfinas no organismo ou não, de ter o trabalho de perda de peso ou não, é só para a cabeça. Né? Que seja uma vez por semana. Em Belo Horizonte tem alguns parques, na Serra tem um parque, aqui na Pampulha tem a Volta na Lagoa, que é bem gostosa, até o Parque Municipal, né? A gente tem condição de procurar um pedacinho verde de Belo Horizonte e uma vez por semana que seja, tirar um dia para respirar dentro da natureza. Ela nos devolve tudo aquilo que a gente perdeu durante a semana. Né? Eu só gostaria de reforçar esse ponto. Super verdade, né? Assim, como que a natureza traz um bem-estar incrível, né? Esses momentos, né? Quando eu estava fazendo a automassagem aqui, eu estava pensando o quanto é prazeroso, né? E quanto seria legal a gente poder proporcionar esses momentos prazerosos também para os nossos pacientes, né? A gente aprendeu a fazer uma automassagem, por que não fazer essa massagem nos nossos pacientes? Por que não levá-los, né, para um parque, né, locais que tenham contato com a natureza, às vezes com bicho de estimação, né? Uma coisa que a gente falou também ao longo da semana, contato com criança, a gente sabe, né, que nesse momento de pandemia a gente tem que ter várias restrições, né? Nossos pacientes continuam fazendo parte do grupo de risco, a pandemia não acabou, a gente precisa de manter esses cuidados, mas é claro que à medida do possível, né? E assim que essa pandemia acabar, que a gente espera que seja, né, breve, que a gente já não aguenta mais, né, a gente poder ter contato com animais de estimação, com crianças, tudo isso desperta um lado muito interessante, né, dos nossos pacientes.
Inclusive, Thales quer falar alguma coisa a respeito? Não, mas é porque às vezes essas são intervenções, inclusive, que não demandam assim investimento, né? Eu acho que é uma coisa que está aí, né? É claro que você tem que muitas vezes pegar uma condução, né? E tal, mas assim não é algo que às vezes a gente ia comprando determinadas coisas para melhorar. Às vezes o contato com a natureza já ajuda em bastante aspecto, né? Em bastante coisa essa questão. Então acho que a gente tem que usufruir daquilo que já existe aí, né? E aí os investimentos são para os extras. Verdade. Obrigada, viu, Isabela, por compartilhar com a gente esse momento e, com certeza, atividades físicas e ao ar livre, com certeza, são muito benéficas. E tá de parabéns, né? Porque subir montanha, eu mal consigo subir a rua da minha casa. Então, no caso... Tá bom. No caso, eu nem falei da proposta física, né? Eu só falei da proposta mental. Eu poderia falar também da proposta física, mas eu estou passando por cima dela. Eu sou formada em educação física e fisioterapia, mas além da parte física, né? Além de tudo isso, além de condicionamento físico, condicionamento cardiorrespiratório, existe algo muito melhor para o cuidador, que é a parte mental, né? Com certeza. E é um resgate de energia muito grande. A natureza, os vegetais, eles sabe? É como se você voltasse com uma pilha alcalina, né, do meio do mar. É verdade. Como se reiniciasse a gente, né? Tem essa o verdadeiro detox, né? O verdadeiro detox. É verdade. E de graça. Desculpa, Isabela, pode falar. E 0800. Verdade. Thales, a Lilian, ela fala que assistiu ontem a live que você participou com a Laila e com o João, falou que foi bastante forte, né? Um tema difícil, né? Falar sobre prevenção do suicídio no idoso. Tema difícil, né? Mas foi muito rico. Tá de parabéns. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Quer dividir com a gente mais um pouquinho da experiência? Não? Alessandra, Thales, querem falar mais um pouquinho para finalizar esse encontro? Se a Alessandra quiser falar. Não, eu gostaria, assim, eu acho que quando a gente está falando de cuidado, né, ou de relacionamento, de uma certa forma, com pessoas mais idosas, existe uma coisa chamada idadismo. O idadismo, o que é o idadismo? O idadismo é o preconceito com relação às pessoas mais velhas, né? Mas esse preconceito ele pode se manifestar tanto da forma de hostilidade, né? A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que maltratam idoso, tem pessoas que, né, enfim, cometem um monte de atrocidades. Mas esse preconceito ele também se manifesta nessa infantilização, tá? Porque você também está partindo da ideia, ou seja, da preconcepção de que ele não dá conta de realizar determinadas coisas. Então, se você quer ser um bom cuidador, né, do seu parente ou alguma coisa assim, além de seguir essas técnicas que nós discutimos aqui e tal, procurar suporte de profissionais da saúde para orientar nesse sentido, também evite se render a essas visões preconcebidas sobre o próprio idoso, né? Valorize a autonomia dele, né? Valorize a capacidade que ele tem de tomar decisões, valorize, às vezes, porque senão, às vezes, eu já atendo, né, alguns pacientes, assim, precisam fazer uma viagem, mas aí foi falar com os irmãos que precisava que alguém ficasse com a mãe, mas aí nenhum dos irmãos quis ficar com a mãe. Aí tem que levar a mãe na viagem, tá? Obviamente que, assim, a depender da idade da pessoa, aí você vai viajar, você vai ter que ficar cuidando da pessoa no hotel, você não vai poder sair para fazer uma caminhada, para sair, né?
Então, assim, a sua viagem, de alguma forma, vai ficar comprometida por causa daquela sensação de cuidar, né? Então, assim, às vezes, esse idoso, que era o caso dessa, inclusive, tinha plenas condições de ficar na casa dela, né? Com orientações do que fazer se sentir mal, do que fazer. Não era uma pessoa com grande comprometimento ou com uma doença grave, era simplesmente uma pessoa com mais de 60 anos, né? Então, assim, só para a gente esclarecer que, às vezes, a gente acaba também, mesmo enquanto cuidador, afetando, né, ou se deixando afetar na nossa vida, na verdade, por concepções equivocadas que nós próprios nutrimos em relação àquela pessoa. Tá? Então, quando você, de fato, valorizar aquela pessoa, você, de fato, valorizar o potencial dela para realizar as atividades do cotidiano, para ter uma vida normal, você vai até se libertar dessa carga, desse peso maior que você mesmo está colocando em cima de você, certo? Então, acho que essas são as e obviamente, dizer que é uma iniciativa fantástica da clínica fazer uma formação como essa, né? Que é uma formação continuada, né? Uma capacidade de atualização, né, do conhecimento, com vários profissionais de diferentes áreas, né? Não é em qualquer lugar que a gente vê isso acontecer. Na verdade, são raríssimas as oportunidades de ter o que vocês tiveram ao longo dessas 9 semanas aqui. Então, excelente iniciativa e na próxima que tiver, contem comigo também. Alice, gostaria de te agradecer muito. A Alessandra teve que sair também, agradecer muito a ela. Foram momentos muito ricos, né? Momentos de troca. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito com esse curso, né? E a notícia ruim é que hoje é o nosso último encontro da Oficina do Cuidar 2021, mas em 2022 tem mais. A gente sabe que tem temas que são inesgotáveis, a gente pode continuar conversando aqui por dias e dias, né? Dúvidas no cuidado, dúvidas do dia a dia, nós temos inúmeros, né? Não só vocês como cuidadores, né? Mas a gente acaba tendo dúvidas em relação aos cuidados de outros profissionais que não nós mesmos. Então, o momento de troca foi um momento muito rico, aprendi demais. Espero ter contribuído um pouquinho também, né, para esse cuidado que vocês exercem, né, dos seus familiares. A gente está à disposição, a clínica está à disposição. Todos os módulos ficaram gravados, né, então nós vamos mandar para vocês no WhatsApp, né, no nosso grupo, está tudo lá, né? Então, o módulo da semana passada e dessa semana a gente vai subir ainda até o final dessa semana. Peço para vocês seguirem as redes sociais da Mais 60, então no Instagram, Mais 60 Saúde, e também o Mais 60 Saber, que é o canal de educação, né, para profissionais de saúde, para vocês que tenham curiosidade de saber um pouco mais, né, a gente está à disposição. E eu passo a palavra agora um pouquinho para a Paula, para ela despedir de vocês, e depois eu falo com vocês mais um pouquinho. Então, gente, é uma pena, acabou, né? Última aula nossa, mas ano que vem tem mais, tá? Então, como eu falei para vocês, continuo aguardando vocês para vir conhecer nossas clínicas, tá? Para vir tomar um café com a gente, tem um café aqui muito bom. Vem tomar um café com a gente em todas as unidades que eu já falei com vocês, tá? E só para relembrar, também sigam a nossa clínica nas redes sociais. No Instagram é @clínica Audiotex, tá? E o telefone de contato para vocês virem conhecer, agendar um horário com a gente, é o 31 3222 9792, tá certo? Muito obrigada, gente. Então, para finalizar, só tenho que perguntar uma dúvida para o Thales. O pessoal está perguntando, conta um pouquinho mais, Thales, como que funciona o grupo Cuidar de Quem Cuida e como que faz para eles começarem a participar também do grupo Cuidar de Quem Cuida, que começa amanhã. Então, começa amanhã essa nova turma, né? São 8 encontros ao longo, e aí cada encontro nós discutimos uma questão. Não claro que a gente discute um tema específico, né, programado, mas é um espaço também para conversar,
né? Então, é um grupo interativo, não é uma palestra ou algo assim. Então, na verdade, o objetivo é desenvolver essas habilidades, essas competências para melhor cuidar do seu ente querido, né? Zelando pela sua qualidade de vida emocional, né? Pela sua saúde mental. Então, o objetivo é treinar ou melhorar a sua saúde mental para que você consiga exercer melhor a função de cuidador, né? Então, são ao longo desses 8 encontros, sempre às quintas-feiras, às 15 horas, então é das 15 às 16, às vezes a gente termina um pouquinho depois, mas a princípio é 15 até 16, então, começando amanhã. Eu vou pedir que vocês entrem em contato com a Bianca, né? Que ela que está organizando, fazendo esse rastreio dos pacientes que vão participar, das pessoas que vão participar do grupo, e aí vocês conseguem, porque tem que preencher antes uma pequena escala, né, Então psicológica. é só ligar lá para a 7 clínica, perguntas. né? Liga para a Acredito clínica e fala que que você sim, tem interesse. Eu vou colocar o Isso. telefone no chat, que é o Isso. 2513-0552. Liga para a gente, fala desse Exato. interesse, que a gente consegue mandar para vocês, né? Encaminhar vocês para o grupo. Perfeito. E não preocupem em entrar amanhã, porque tem um prazo aí, tem um limite aí de uns 3 semanas para conseguir ainda entrar no grupo, entendeu? Então, não precisa ser assim um desespero para amanhã, né? Tem tempo hábil aí para vocês conseguirem participar, tá bom? E eu espero todos vocês lá. A Patrícia estava com a mão levantada. Patrícia, você ainda quer conversar com a gente? Ainda quer contar um pouquinho para a gente? Se tiver um momento, é agora. Não? Então, gostaria de agradecer muito. A gente recebeu vários elogios aqui no chat. Foi muito prazeroso estar esses momentos com vocês, né? Essas 9 semanas. Como eu falei, a gente já está com saudade, né? Já está terminando, a gente, né, já deixou um gostinho de quero mais. 2022, com certeza, teremos outra oficina do Cuidar. Então, queria agradecer a todos vocês, né, que ficaram com a gente todas essas semanas, né, que dedicaram um tempo, né, para aperfeiçoar o cuidado que vocês fazem. Como eu falei, está tudo gravado, né? Então, vocês vão ter acesso aos outros módulos que vocês já tiveram, né? A gente vai colocar esse módulo também. Nos sigam nas redes sociais para cada vez ficar sabendo mais, né, de tudo que tem acontecido, lives, eventos. Semana que vem a gente tem a Semana do Idoso, né? Então, nós temos várias atrações para os nossos pacientes. Então, conto com a participação, né, dos familiares de vocês, que são nossos pacientes. Quem ainda não conhece o trabalho da Mais 60, do Grupo Mais 60, venha nos conhecer, liga para a gente está à disposição, né? Nos sigam nas redes sociais para conhecer cada vez mais o nosso trabalho. E a gente finaliza aqui, agora, né, o nosso momento da Oficina do Cuidar. Então, queria agradecer a todos vocês e ano que vem a gente encontra para outra Oficina do Cuidar, tá bom? Tchau para vocês.